Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem desde já pergunto, o embaixador, como é que viu não só a última semana da guerra na Ucrânia, mas principalmente de que forma é que consegue perceber a reação de Vladimir Putin e do regime de Moscovo em relação ao atentado que vitimou quase 140 pessoas Não, em menos, Moscovo. menos, António. Não terão sido tantas. Acho que são 138 pessoas, mais depois feridos. Exatamente, exatamente. Ora bem, 138. eh, como sempre acontece neste tipo de episódios que envolve países cuja transparência e cujo rigor em termos dos meios judiciais é o que é, e em que a comunicação social também é o que é, nós provavelmente nunca saberemos a verdade relativamente a tudo isto. Agora, o que parece mais ou menos estabelecido é que, aproveitando-se eventualmente daquilo que sejam falhas objetivas dos serviços de segurança russos, militantes islamistas radicais, aparentemente ligados a uma ala afegã daquilo que é o Estado Islâmico, ou que era o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está hoje muito balcanizado e muito dividido. Essa ala islamista, que nas últimas horas, estamos a gravar na quarta-feira, há elementos novos no sentido de que terão vindo através da Turquia, e há neste momento que estou a falar uma ação repressiva fortíssima na Turquia, no sentido de detectar eh, estruturas do Estado Islâmico que estavam aí implantadas, e que aliás já tinham dado origem a atentados na própria Turquia. E, portanto, não há a mais pequena dúvida que se trata de elementos islamistas que levaram a cabo esta ação. Esta ação, de qualquer forma, não é totalmente típica, porque os elementos islamistas, como nós lembraremos em outros momentos e ao longo dos últimos anos, têm um caráter de martírio, têm um caráter de sacrifício pessoal. Este estava disfarçado, de uma certa maneira, pela circunstância dos militantes confessarem que tinham uma retribuição de natureza financeira no caso de levarem a cabo este atentado em Moscou. E este atentado era um atentado chamado terrorismo indiscriminado, isto é, era uma ação terrorista que não visava ninguém em particular, contrariamente ao chamado terrorismo seletivo, e parece que estes militantes, que são de origem do Tajiquistão, teriam sido pagos para matar o maior número possível de pessoas num espetáculo que estava a acontecer numa casa de espetáculos fora do centro de Moscou. A ação é levada a cabo, os terroristas conseguem fugir e aparentemente iriam em direção a Briansk, que era uma localidade que ia no sentido da Ucrânia. Eh, Isso levou as autoridades russas, que aliás reagiram tarde ao ataque, cerca de uma hora depois do atentado, é que as autoridades russas foram atrás dos supostos terroristas, apreendê-los depois de cerca de 150 quilómetros percorridos e alimentar a narrativa de que esses militantes se dirigiriam para a Ucrânia, onde teriam um apoio, uma base de apoio. Bom, as autoridades ucranianas disseram logo que não, os Estados Unidos apressaram-se a confortar também a posição ucraniana, eh, e os Estados Unidos ligam, e este é um ponto interessante, ligam este atentado àquilo que era o aviso que tinham feito a montante das eleições presidenciais na Rússia de que Moscou poderia ser alvo de um atentado. Lembrar-nos que nessa altura a Embaixada Americana e outras embaixadas ocidentais lançaram um aviso aos seus cidadãos no sentido de evitarem locais de grandes manifestações, cinemas, concertos, etc. Há aqui qualquer coisa que os americanos sabiam, qualquer coisa que os americanos transmitiram aos russos, mas os russos consideraram, dado que esse aviso tinha sido antes das eleições, que isto não era mais do que um fator de instabilidade, de instabilização da Rússia. A ideia de criar um ambiente de algum medo no período pré-eleitoral. E por isso mesmo ou não terão levado muito a sério, ou não teriam dados suficientes para, embora levassem a sério esse aviso, procurar explorar as raízes e procurar ir buscar esses militantes antes deles cometerem o atentado.
Este atentado é claramente algo que ensombra aquilo que foi a vitória de Putin nas eleições presidenciais, porque introduz um fator de instabilidade na Rússia. Ora, Putin tinha, com as eleições presidenciais e com a sua reeleição, tinha querido dar uma imagem de segurança e de garantia aos russos que estava ali para tomar conta, digamos, do país. Um ataque desta natureza, com esta violência, com este aparato no seio de Moscovo, é algo que demonstra que alguma coisa vai errada. Agora, a grande questão está em saber, será que há mão ucraniana nisto ou não? Nós nunca saberemos, provavelmente. Parece pouco plausível que a Ucrânia tivesse interesse num ataque desta natureza, embora possa ter interesse globalmente em tudo aquilo que significa o enfraquecimento da liderança russa e a criação de um ambiente de instabilidade em Moscou. Em que medida é que tinha capacidade para organizar isto ou para facilitar isto? Nós nunca sabemos o mundo dos serviços secretos, nunca percebemos como é que isto funciona. Os serviços secretos, os russos começaram por dizer que achavam que havia mão iraquiana, mas isso, iraniana, mas isso, peço desculpa, ucraniana, mas isso também faz parte, digamos, da atitude normal, em particular Medvedev. Depois Patrushev, que é o chefe do Conselho de Segurança, veio dizer muito claramente que quem estava por trás era a Ucrânia. Putin, sem o dizer expressamente, ou sem dizer que o governo ucraniano estava implicado, também veio dizer que houve mão ucraniana, e vamos entrar nisto permanentemente. Os americanos, naturalmente, protegem a posição ucraniana, e vamos entrar, manter-nos neste duplo discurso. Mas acha, embaixador, se me permite interrompê-lo, acha, embaixador, que os parceiros ocidentais da Ucrânia alguma vez permitiriam, podiam não saber antecipadamente, claro, mas alguma vez poderiam aceitar um ataque destes em Moscou? Um ataque destes vindo da Ucrânia em Moscou? Não, e a Ucrânia nunca poderia reivindicar um ataque desta natureza. Uma coisa é Uh, destruir uma ponte que liga a Crimeia à Rússia, outra coisa claro, é matar não, desta forma bruta. o que não significa que não pudesse aproveitar, digamos, essa instabilidade. Mas a Ucrânia nunca ganharia, quer dizer, como o António diz e bem, nenhum aliado ocidental da Ucrânia permitiria que a Ucrânia amanhã dissesse não, nós estivemos por trás disto e deste brutal ataque. Isto é um tipo de atentado terrorista que ninguém reivindica, a não ser entidades como o Estado Islâmico. Agora, não é plausível. Por outro lado, também não se vê que grande vantagem possa a Ucrânia ter disto. Os russos entram numa histeria maior, vão provavelmente, e já estão a fazê-lo, fazer ataques mais fortes, e mais do que isso, acabam por, digamos, de certa maneira, ficar, eu diria, algo confortados, porque todo o mundo apresentou condolências às vítimas, não ao governo russo, mas às vítimas, é uma nuance face àquilo que é normalmente o comportamento em casos de atentados terroristas, e portanto a Ucrânia não teria aparentemente nada a ganhar com isto. Se conseguiu ou não facilitar aqui ou ali, não faço mais pequena ideia, não parece plausível, provavelmente nunca o saberemos. Exato. Parece-lhe que vai com certeza aumentar, vai escalar a guerra na Ucrânia depois de todos estes acontecimentos? Ela já estava a escalar, a Rússia estava a intensificar os ataques em termos de mísseis, em particular em zonas que tinham sido poupadas nos últimos meses, que é o caso da zona ocidental, a zona de Lviv, mas também a zona de Odessa, onde nas últimas semanas tem havido bastantes ataques, e portanto o que vamos assistir no terreno, uma uma relativa estabilização da situação, embora com a Rússia num sentido atacante, e depois utilizando meios aéreos por parte da Rússia, ataques com mísseis e hipersónicos que se tornam mais difíceis de detectar pelas antiaéreas com drones, e por parte da Ucrânia, ataques quer na zona russa próxima da fronteira com a Ucrânia, em Belgorod, quer na Crimeia, onde a Ucrânia conseguiu o feito extraordinário de praticamente ter paralisado a movimentação da frota russa no Mar Negro, o que é algo extraordinário feito à distância, com Exato. base em drones.
Nesse aspecto, a Ucrânia consegue aqui grandes, digamos, vantagens, não que isso tenha um impacto objetivo na situação no terreno, digamos, no terreno eh, no seu território, mas cria para a Rússia grandes embaraços. Aquilo que se passou nos últimos dias em Sebastopol, com um ataque a um centro de comando, a circunstância dos russos terem que levar todos os seus barcos para o oriente do Mar Negro, prova, claro, que a Rússia está aí acossada. A Ucrânia consegue aí ter uma ação extremamente eficaz. Não consegue, no entanto, que essa eficácia dessa ação transite para o seu próprio território e para a situação no terreno, onde a situação é difícil em algumas zonas, nomeadamente a leste. Exato. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale sobre a forma como viu mais uma semana da guerra na Palestina, que ficou marcada pelo Conselho de Segurança da ONU ter conseguido finalmente engendrar um texto que pudesse ser aceito pela maioria do Conselho, que, na minha opinião, continua a parecer uma espécie de Rolls-Royce sem motor de arranque, que foi editado, digamos, para pedir um cessar-fogo no Ramadão, numa altura em que o Ramadão já vai a meio. De qualquer maneira, foi, do seu ponto de vista, embaixador, uma posição importante que merece destaque. É apenas importante pela mudança de atitude dos Estados Unidos, mas que foi logo menorizada pela circunstância dos Estados Unidos, um tanto surpreendentemente, terem vindo dizer que esta resolução do Conselho de Segurança não é mandatória, não é obrigatória de aplicação obrigatória. É extraordinário, é a primeira vez que se ouve dizer que uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão máximo das Nações Unidas e órgão defensor da paz e da guerra, e na base da qual as Nações Unidas podem ou não fazer qualquer ação, não tem um caráter obrigatório, non-binding, como dizem os Estados Unidos. É extraordinário. É uma leitura única na história do direito internacional relativamente ao Conselho de Segurança. Nunca vi isto. E que E, portanto, lesa gravemente a própria ONU, não me parece, embaixador? bom, mas a ONU já está lesada pelos Estados Unidos há longos tempos. Os Estados Unidos utilizam as Nações Unidas um bocadinho à la carte. Mas esta, digamos, é uma fórmula nova. Os Estados Nem Unidos, o Trump conseguiu lembrar-se desta fórmula. é uma fórmula nova porque isto cria, em relação às resoluções do Conselho de Segurança, um caráter novo. E eu pergunto-me com toda a franqueza e com toda a frontalidade, se esta resolução, ao ter sido aprovada, tivesse sido aprovada num sentido que os Estados Unidos quisessem, ela era obrigatória. Mas como esta resolução só foi aprovada, e os Estados Unidos abstiveram-se desta resolução, não a aprovaram, abstiveram-se, deixaram-na aprovar. Deixaram-na aprovar porquê? Deixaram-na aprovar, como eu disse aqui na semana passada, 32 mil mortos depois. Porque há um momento a partir do qual os Estados Unidos veem a sua própria imagem, a sua própria autoridade, a sua própria, digamos, posição moral afetada de uma maneira tal que já não podem ir muito mais longe. E, portanto, o que é que aceitam? Aceitam aprovar uma resolução dizendo, mas ela não é para ser aplicada. Exato. Quer dizer, se isto não é hipocrisia, eu não sei o que é hipocrisia. Claro. Entretanto, no terreno, as coisas estão mais ou menos na mesma, numa altura em que não se percebe se o ataque ao terreno, por via pedestre a Rafah vai ou não acontecer, sendo certo que a maior parte da comunidade internacional continua a pedir encarecidamente ao governo de Netanyahu para que não o faça. Em princípio, esse ataque terrestre deve acontecer. O próprio ministro da Defesa israelita disse-o claramente, e os Estados Unidos, eh, ao, ao aceitarem um pedido de cessar-fogo que não vai ser imposto, estão, no fundo, a dar a mão a uma ação israelita mais musculada até ao fim. Os Estados Unidos estão, digamos, de certa maneira, aceitaram
um pedido, um pedido de cessar-fogo apenas com a garantia de que ele não é implementado. Exato. E Por por isso outro mesmo, lado, Israel fará mais ou menos o que quiser, mas isso estava nas cartas. claro, de alguma forma, esta resolução, que não é bem uma resolução, é uma opção, digamos, acaba por minar completamente, digo, pergunto-lhe se acha que sim ou que não, de minar completamente os esforços de paz, de cessar-fogo, encabeçados pelo Qatar e pelo Egito, não lhe parece, Embaixador? Sim, não tem havido avanços nesse sentido. A resolução propunha, digamos, a libertação dos reféns, e o cessar-fogo imediato. A libertação dos reféns, é preciso nós percebermos, o mundo está perante uma entidade, o Hamas, que tem nos reféns a sua única moeda de troca. E, portanto, e a sua única moeda de troca é relativamente à sua própria sobrevivência como entidade política. E, portanto, o que tem vindo a acontecer é uma espécie de um desgaste internacional de Israel que o Hamas estava a procurar utilizar, eh, e, digamos, o sublinhar deste escândalo, que são as mortes sucessivas de dezenas de milhares de pessoas, e o Hamas estava a contar que o mundo fosse suficientemente forte para pressionar os Estados Unidos a pressionar Israel. Ora, os Estados Unidos não vão pressionar Israel. Os Estados Unidos encontraram esta fórmula, volto a dizer, extremamente imaginativa, que é apoiar uma resolução sem que essa resolução tenha consequências. Aliás, a declaração do porta-voz do Pentágono é, digamos, um extraordinário modelo de hipocrisia, como eu raramente tenho visto na política internacional. Mas não é nada de espantar, porque os Estados Unidos não podem deixar cair Israel. Porque internamente não há nenhum presidente americano que tenha condições políticas para deixar cair Israel, faça Israel o que fizer. Portanto, vale a pena dizer, faça Israel o que fizer. Os Estados Unidos limitaram-se, foi, tendo em conta o escândalo internacional, encontrar uma fórmula de fazer evoluir a sua posição sem que isso tenha quaisquer consequências naquilo que é a atitude efetiva de Israel no terreno. Claro. De alguma forma, entretanto, do ponto de vista interno, o Benjamin Netanyahu está a passar por um mau momento. É evidente, e o embaixador já o explicou aqui, que o mau momento do primeiro-ministro decorre do facto de os israelitas esperarem mais assertividade na luta contra o Hamas. De qualquer maneira, o facto de a percepção dos israelitas face ao seu primeiro-ministro estar a descer, merece que colocamos a pergunta sobre se lhe parece, embaixador, que o primeiro-ministro israelita vai conseguir chegar ao fim da guerra ou chegar ao fim do mandato até às próximas eleições? Ou acha que, por outro lado, vai acabar por cair e ter que formar-se um governo de gestão da crise? Eu não vejo condições neste momento de Netanyahu cair, porque isso provocaria uma quebra na capacidade político-militar de Israel, que ninguém dentro daquilo que é a máquina política israelita quer. Israel está a fazer esta sua ação, está a pagar um preço brutal no plano internacional em termos do seu prestígio, em termos da sua imagem forte, mas acha que no balanço que faz entre pagar esse preço e tentar liquidar definitivamente o Hamas, se é que definitivamente é uma palavra que possa ser utilizada num contexto deste género de guerrilha, Israel está a avançar. Netanyahu não vai ser afastado enquanto esta operação se mantiver. E Netanyahu está, volto a dizer o que sempre disse, à espera, de certa maneira, de Trump, porque sabe que Trump dar-lhe-á muito mais mão livre, embora, curiosamente, Trump tenha feito na última semana uma declaração ligeiramente crítica relativamente ao modo como a ação israelita estava a ser desenvolvida. O que não significa que, no fundo de contas, Trump não esteja, digamos, do lado mais radical naquilo que é o apoio americano a Israel. Mas acho que Netanyahu não vai cair tão cedo. Muito bem. Aqui estamos para ver o que acontecerá nos próximos tempos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem acompanhado
este início ou preparação das eleições presidenciais na Venezuela, sendo que, aparentemente, esta preparação está a correr verdadeiramente bem para o regime, uma vez que, muito discricionariamente, o regime vai ajustando para canto os opositores, umas vezes porque não têm vida política suficientemente útil para serem candidatos à presidência, outras vezes porque as máquinas não estão a funcionar, e, portanto, este regime um pouco risível, digamos, está a preparar, pergunto-lhe se acha se sim ou se não, está a preparar uma reeleição pacífica de Nicolás Maduro, não lhe parece? Sim, tem toda a razão. O que é curioso é que os regimes, por mais autocráticos que sejam, não perdem a necessidade de serem referendados de forma eleitoral. E essas eleições, por mais aspas que tenham, e no caso da Venezuela as aspas nunca serão suficientes para descrever aquilo que é um processo verdadeiramente fraudulento, no sentido do registro dos candidatos oposicionistas, da sua desqualificação por razões que depois se ligam à manobra com os serviços jurídicos, com as instituições jurídicas. Maduro vai sobrevivendo como já sobrevive há muito tempo, vai se mantendo no poder e vai agora em julho, porque as eleições só têm lugar em julho, ser reeleito triunfantemente por mais 6 anos. Como sempre acontece neste tipo de regimes, nós quase sempre podemos dizer que se por acaso, digamos, as eleições corressem de forma limpa, Maduro seria reeleito limpa no dia das eleições. Só que o que acontece é que nós estamos perante um regime que não dá mínimas condições, em primeiro lugar, da apresentação de candidaturas de oposicionistas, em segundo lugar, de acesso aos meios de comunicação social, à informação. A opinião pública na Venezuela está totalmente tomada por Maduro, está totalmente do lado do governo pela simples razão de que também não há uma força da oposição, por exemplo, similar àquela que havia no passado, quando, de certa maneira, o Parlamento, inclusivamente, foi tomado pelas forças da oposição em eleições relativamente livres nessa altura. E, portanto, nós neste momento estamos a caminhar num tempo em que o mundo precisa de Maduro porque o petróleo venezuelano dá jeito e as pressões internacionais sobre a Venezuela diminuíram no momento em que o petróleo russo desapareceu de certos mercados. E, portanto, Maduro é uma ditadura anunciada, está já a sofrer, e esta é a grande novidade, algumas críticas por parte do Lula. O Brasil, que mediou aqui há meses uma situação que teve a ver da relação da Venezuela com a Guiana, e que de certa maneira foi sempre um grande protetor de Maduro, primeiro de Chávez, depois de Maduro, perante o mundo e em particular perante a América Latina. O próprio Lula já se afastou e já criticou o modo como Maduro e como o regime venezuelano está, digamos, a trabalhar este processo pré-eleitoral. Eh, a Organização dos Estados Americanos também já o fez, outras entidades como a União Europeia já o fizeram. Maduro dá de si uma imagem de defensor de uma Venezuela acossada pelo mundo e em particular pelos Estados Unidos, que é assim, que é o grande Satã no imaginário político da Venezuela, e portanto não há nada de particularmente novo nisto. Volto a dizer, salvo alguma distância que Lula da Silva procurou introduzir na sua relação com o líder venezuelano, o que é uma relativa novidade. Mas claro, se tudo correr normalmente, e normalmente significa no tempo anormal que se vive na Venezuela, Maduro será reeleito por mais 6 anos, em 28 de julho deste ano. Coisa que também não é novidade, e pergunto-lhe se consegue ter uma explicação plausível para isto, é o facto de a oposição não conseguir entender-se num quadro em que aparentemente seria fácil, inclusivamente João Guaidó, que pareceu ser o vértice em alguma altura, há alguns anos atrás, pareceu ser o vértice para onde podia convergir toda a oposição, acabou por desaparecer para a parte incerta e, mais uma vez,
a algumas semanas de 28 de julho, a oposição encontra-se completamente disseminada por vários partidos, por vários movimentos, e sem se conseguirem jogar entre si. A oposição venezuelana é muito diversa. E há dentro da oposição venezuelana, sempre houve dentro da oposição venezuelana, algumas figuras que não são flores que se cheirem, para utilizar uma expressão tradicional portuguesa. O que não significa que no quadro da oposição não haja gente de grande decência democrática que, em condições normais, poderia ser uma alternativa muito saudável àquilo que é o regime autocrático de Maduro. Mas, de facto, o António tem razão. Há dissidências internas que têm a ver com choques de personalidades, que têm a ver com perspectivas diferenciadas também do modo como atuar, e isso fragiliza a oposição. Mas nós temos que, eu diria, dar algum crédito à oposição porque está a atuar num ambiente de pressão internacional, de pressão interna muito grande, num ambiente de repressão seletiva, com, 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 com modus operandi por parte do governo altamente repressivo. E por isso mesmo nós temos que perceber que as oposições também são elas próprias o produto daquilo que é, para utilizar uma expressão muito atual, o ecossistema político que se vive na Venezuela. E, portanto, Maduro joga com tudo isso e joga com as várias figuras que pretendem substituir o golpe militar, e não há manifestamente, aparentemente, qualquer tipo de sinal de que os militares venezuelanos, que há quem diga que são comprados por determinados interesses de natureza económica, possam estar interessados em pôr fim ao reinado de Maduro. Exato. Cá estaremos para vislumbrar aquilo que acontecerá no dia 28 de julho, para podermos perceber até que ponto é que serão mais 6 anos de paz de Nicolás Maduro. Obrigado, embaixador. Continuem a ver o programa nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico, e para a semana cá estaremos com 3 novos temas, ou se calhar com a repetição de alguns deles. Até lá, obrigado.